Olá pessoal, estamos de volta aí para mais um vídeo. Hoje estarei dando sequência sobre hidráulica básica, parte 3. Se você quer ficar por dentro desse assunto, fique conosco aqui no canal. Porém, antes, não se esqueça, vá lá, se inscreva no canal, deixe o seu like, deixe o seu comentário e também a sua sugestão. Isso é muito bem-vindo para o crescimento do canal. Sem mais conversas, vamos para a nossa videoaula. Vamos iniciar a nossa videoaula de hoje falando de interligações do sistema hidráulico. Aqui temos tubulações. É importante que tanto a tubulação como seus acessórios sejam adequadamente dimensionados a fim de alcançar a máxima eficiência e o menor número de problemas. As linhas flexíveis são necessárias na maior parte das instalações, onde a compensação de movimento e absorção de vibrações se fazem presente. Temos aqui dois desenhos de uma mangueira hidráulica. A primeira camada exterior é de borracha sintética. Ela é usada, na verdade, para proteger. A segunda é de arame ou tecido trançado. Temos um exemplo aqui. Arame e aqui um tecido trançado. E a 4 aqui, vou pular 3 por enquanto, ela fala: a camada interna é sempre confeccionada com material compatível com o óleo hidráulico utilizado. Então, essa última parte da mangueira, temos que saber certinho qual o nosso produto que vai passar ali dentro, qual o tipo de óleo para definição dessa mangueira. E se for o caso de mangueiras para as altíssimas pressões, é adicionada a essa mangueira uma segunda camada de arame para reforçar, não ter rompimento. Então aqui eu tenho uma mangueira de 2 camadas de arame e aqui um de tecido trançado. Lembrando que para a definição do diâmetro da mangueira, a mangueira é dimensionada de acordo com o furo. Quando se fala, por exemplo, mangueiras de meia polegada, onde está essa medida em uma mangueira? Essa medida está, na verdade, no furo, ou seja, no diâmetro interno. Você pega um paquímetro, abre a orelha dele, encaixa aqui e vai verificar essa medida. Se for meia polegada, é o furo que tem meia polegada. Se for uma mangueira de 3/4, é o furo que tem 3/4. Claro que tem uma tolerância aí de medida. E aqui temos montagem. A montagem errada e a montagem certa. Aqui qual a diferença? Essa está torcida. Cuidado ao fazer o aperto das conexões para que não venha ocorrer o torcimento da mangueira. Aqui temos um outro exemplo, errado, e aqui certo. Aqui também a mangueira está torcida. E aqui tem uma mangueira dobrada. Evitar sempre de fazer a montagem deixando dobra na mangueira. Deixa ela o mais suave possível para o deslizamento do óleo e não haver, vamos dizer assim, interrupção na velocidade do óleo que corre aí dentro, que ele vai fazer um trabalho mais à frente. Aqui tem mais alguns exemplos, onde na curvatura foi adicionado uma conexão e aí uma outra curvatura para fazer com que fique suave o deslizamento do óleo. Esse outro exemplo aqui, nós temos aqui uma curvatura mais fechada e aquela está mais longa, onde foi colocada 2 conexões e logo após sim, colocada uma curvatura, fazendo com que o óleo corra suavemente, sem nenhuma resistência. Aqui temos tubulações semi-rígidas e as tubulações rígidas. As semi-rígidas, diz aqui, permite uma curvatura que diminui sensivelmente a necessidade de conexões, minimizando assim os vazamentos. Então ela tem a conexão, conforme foi falado anteriormente, ela vai facilitar essas curvaturas, diminuindo, a necessidade de conexões. As tubulações rígidas são tubos que não aceitam nenhuma curvatura, por maior que seja o raio. Para a sua instalação devemos realizar os desvios por meio de conexões. E quais são as causas de falhas em mangueira? Ou seja, por que mangueira rompe, por que mangueira estoura, por que mangueira deixa vazamento? Utilização em faixa de pressão não recomendada. Devemos saber
qual é a capacidade daquela mangueira para determinada pressão, utilização em faixa de temperatura não recomendada, ou seja, a temperatura onde vai trabalhar essa mangueira suporta aquela temperatura, então tem que ser visto isso. A utilização com óleo não compatíveis. O óleo que vai trabalhar dentro dessa mangueira tem que ser compatível, conforme foi falado lá atrás, a parte interna dela, o material é de acordo com o tipo de óleo que vai passar por ele. Utilização com raio de curvatura inferior ao mínimo recomendado, comentei também anteriormente. O diâmetro interno abaixo do recomendado, porque ele vai sofrer uma pressão maior, então pode vir a causar falhas. Erro de instalação, alinhamento inadequado. Mangueira torcida, que foi o que eu comentei também anteriormente. Ação abrasiva sobre a mangueira. Então a mangueira não pode estar em local que está tendo uma ação abrasiva, estando ali danificando ela, muito pó, produto caindo sobre ela. Então também são causas de falhas em mangueiras. Tenho aqui agora uma tabela de quantos PSI tem uma mangueira. Então a mangueira 3/8, 1.200, a pressão de trabalho dela está aqui e a pressão de ruptura, ou seja, acima disso aí ela vai romper. Meia polegada, tem aqui a pressão de trabalho, pressão de ruptura, tem uma outra aqui e assim sucessivamente. Então vai estar aí para vocês, caso queira dar uma conferida. E agora vamos falar sobre bombas hidráulicas. Qual a função de uma bomba hidráulica? Elas são utilizadas para fornecer vazão ao sistema, fornecendo energia necessária ao fluido, devem converter energia mecânica, o torque, a rotação, em energia hidráulica. Qual é essa energia hidráulica? Vazão e pressão. Lembrando que vazão é a quantidade de fluido que escoa através de um conduto num determinado período de tempo. Eu tenho aqui a formulazinha para vocês, tá? Não estarei falando sobre cálculo de vazão nem de pressão, tá? E aqui as informações, onde o Q é a vazão em volume, ΔV, quantidade, volume de fluido deslocado no intervalo de tempo considerado, ΔT, intervalo de tempo considerado, o V, velocidade média e global do fluido no conduto e a área de seção transversal do conduto. Então, vou estar deixando aqui para que, se alguém quiser aplicar essa fórmula, ela está aqui. E aqui me fala as escolhas das bombas. Como que eu faço a escolha de determinadas bombas? Eu tenho que saber o tipo de óleo hidráulico, a faixa de pressão que essa bomba trabalha, a faixa de rotação operacional, temperatura máxima e mínima de operação para essa bomba, compatibilidade com maior e menor viscosidade, lembrando que viscosidade é a capacidade de escoamento do óleo sob a ação da gravidade. Tipo de acionamento, aqui no caso acoplamento, máximo nível de ruído, aonde vai trabalhar essa bomba? Tem bombas que é mais barulhenta, outras menos barulhenta, então também tem que ser escolhido de acordo com a sua necessidade, de acordo com o local que vai se trabalhar. Qualidade e atendimento da assistência técnica. Tem que ser visto também para te atender melhor. Falando agora de classificação, nós temos as bombas hidrodinâmicas e as bombas hidrostáticas. Falando agora primeiro das bombas hidrodinâmicas, elas são utilizadas para transferência de fluido nos lugares em que a resistência são o peso da coluna e o atrito. Ou seja, aqui eu tenho a coluna que ela vai succionar esse produto. Seu regime de trabalho é considerado de baixa pressão se comparado ao das bombas hidrostáticas. Então são as bombas que elas têm rotores que vai succionar, tem uma entrada de fluido e uma saída de fluido. E aqui tem as par, que são os rotores. Então aí nós temos as bombas hidrodinâmicas, que chamamos de bombas de deslocamento não positivo. Alguns chamam de bombas de deslocamentos negativos.
mas o correto é bomba de deslocamento não positivo, que produz um fluxo contínuo. No entanto, como não fornece uma vedação interna positiva contra as derrapagens, sua saída varia consideravelmente conforme a pressão. Bombas centrífugas e hélice são exemplos de bombas de deslocamento não positivo. E agora temos aqui as bombas hidrostáticas. Sua vazão aumenta ou diminui em relação direta com a rotação fornecida e elas podem ser de deslocamento fixo ou variável, sendo que a vazão dessa última pode variar de um valor máximo até zero. São adequadas para transmitir força, que são as bombas que chamamos de bomba de deslocamento positivo. Ela desloca uma quantidade de líquido para cada rotação do eixo da bomba. Em geral, isso é realizado por elementos de bombeamento, que são as bombas de engrenagem, de lóbulos, palhetas, parafuso, que se movimentando de uma forma a expandir volumes e permitir que o fluido entre pela bomba. Onde o produto, ao descer, entrar na bomba, ele é empurrado de acordo com as engrenagens, ou paleta, ou lóbulos, ou até mesmo parafuso. Então, são bombas de deslocamento positivo. A de deslocamento não positivo são as que vai fazer sucção através de hélice ou rotores. Temos aqui uma tabela dos tipos de deslocamento das bombas, né? Engrenagem, paleta, pistão, o seu tipo construtivo, modo de execução, volumes, estarei deixando aqui para caso seja necessário fazer uma pesquisa. Então vamos começar a falar de alguns tipos de bombas hidrostáticas. Aqui temos uma bomba de engrenagem externa, que fala assim: a grande vantagem apresentada por esse tipo de bomba é a sua robustez. É uma bomba mais com a carcaça dela bem rígida, duas engrenagens praticamente só por dentro. Ela possui poucas peças móveis. Em contrapartida, suas desvantagens são ruído significativo no funcionamento. Ela tem um ruído, claro, duas engrenagens aqui dentro, e vazão fixa na maioria dos casos, o que exige o uso de uma válvula de alívio. Então, ela tem uma válvula de alívio. Então, o produto ele vai descer e vai chegar aqui, tem um motor acoplado em uma engrenagem dessa, que vai fazer o giro. Uma vai estar rodando à direita, a outra à esquerda. E o produto ele não passa pelo centro da engrenagem, sim pelas duas laterais, dessa engrenagem e dessa outra aqui. Então, bastante cuidado ao tirar o motor para fazer uma revisão. A hora que voltar com ele, não fazer ligações trocadas, senão ela vai estar rodando no sentido inverso e não vai conseguir puxar o produto. Então, é um dos cuidados que devemos ter. Aqui mostra a mesma coisa, nesse outro desenho, uma engrenagem rodando para cá e a outra engrenagem rodando no outro sentido. E aí o fluido vai pegar dois caminhos, um à direita e o outro à esquerda. Aqui temos bomba de parafuso, é utilizada em circuitos que exigem uma vazão uniforme. Permite um número elevado de rotações, podendo chegar até 6.000 RPM. Então, tem uma rotação alta. A pressão pode ser suportada pela bomba, aumenta em relação direto com o comprimento do parafuso e indireto em relação ao passo. Passo é o quê? A distância desse filetinho aqui ao outro do parafuso ali dentro. Ó. Então, tanto o comprimento quanto o passo ele vai influenciar diretamente na pressão. Aqui fala, obteremos maior resistência à pressão naquela em que o passo for menor. Aqui tem uma figura dela em corte e aqui tem um outro desenho dela frontal. Bombas de paletas. As bombas de paleta são largamente utilizadas devido ao seu elevado rendimento, em função do pouco atrito entre suas peças móveis, a baixa pulsação do bombeamento, ao baixo nível de ruído emitido e ao preço acessível. Então, são algumas das informações das bombas de paleta. O baixo nível de ruído, porque ela trabalha com paletas. Tá? Aqui tem um rotor que vai rodando
e automaticamente, quando ele sai dessa parte mais fechada, as paletas abrem, ó, vai abrindo e vai, vamos dizer assim, raspando o óleo, vai comprimindo ele aqui, ó, por cada parte dessa aqui, que podemos chamar de câmara, né? E vai fazer com que o óleo siga o seu caminho. Na verdade, ele vai entrar aqui, rodando aqui em alta velocidade essas paletas. Fecha e aqui ela vai abrindo e leva o produto. É importante estar sempre fazendo a inspeção dessas paletas para que ela não venha perder eficiência, porque ela tem um comprimento aqui, ó, né, necessário. Se ela começar a ficar muito gasta e ela não conseguir fazer essa abertura para raspar o óleo e enviar ele, ela vai perdendo a sua eficiência. Então aqui eu tenho o rotor, as paletas, aqui fala, o óleo entra na bomba à medida que o espaço entre o anel e o rotor aumenta. Então ele aumentou aqui e leva. O óleo é transportado através do anel em câmaras de bombeamento, e aqui nós temos o anel, e aqui ela é recalcada quando o espaço diminui. Aqui temos um exemplo de uma bomba em corte, né? Carcaça dela, o rotor e as paletas. Lembrando que essas paletas ela tem que estar suave aqui nessas ranhuras, não pode estar agarrando. Ela tem que correr suave, também não pode estar com folga excessiva. Tudo isso aí vai influenciar no bom funcionamento da bomba. Temos aqui uma animação, né? O óleo está vindo aqui, o motor está rodando, o rotorzinho, e a paleta você vê que ele abre, puxa, envia e já recolhe aqui. Então, conforme eu comentei, essas paletas não podem ter agarramento, as medidas dela tem que estar sempre dentro dos padrões. É necessário estar sempre fazendo inspeção ou ter um planejamento para isso. Podemos ver essa outra aqui também rodando. Então é necessário fazer a inspeção e a troca quando se faz necessário. Aqui temos bomba de pistão. Se um pistão produz um movimento alternativo dentro de um tubo, succionará o óleo hidráulico num sentido e expelirá no sentido contrário. Podemos ver aqui o funcionamento. Nesse eixo aqui é acoplado o motor, que tem esse disco, ele está soldado cônico, e aqui os pistões. Então, conforme ele vai para frente, ele envia o produto, conforme ele volta, ele puxa o produto. Os dois pistões ficam fazendo esse tipo de mecanismo. Vamos ver. Ó. As bombas alternativas de êmbolos, como de pistão, são projetadas para bombear líquido sob pressão maior que as demais bombas. Vamos ver mais um pouquinho do funcionamento dela. E aqui temos simbologia gráfica para bombas hidráulicas. Primeiramente, vamos guardar esse símbolo aqui. Vamos dizer assim que seja o símbolo mais universal de uma bomba. Então ele fala aqui, ó, é uma bomba de vazão constante, unidirecional geral, ou seja, só tem um sentido. Só envia produto em apenas um sentido. E aqui eu já tenho um outro símbolo que é de uma bomba de vazão constante unidirecional, um sentido de vazão e um sentido de rotação. E aqui tem um outro símbolo de uma bomba, que é uma bomba de vazão variável bidirecional, ou seja, para um lado ou para o outro, dois sentidos de vazão e um sentido de rotação, com conexão de dreno externo. Ou seja, você ligou o motor, essa bomba envia óleo para um lado e para o outro. E aqui tem um outro símbolo de uma bomba, que é de vazão variável, com compensador de pressão unidirecional, um sentido de vazão e um sentido de rotação, com conexão de dreno externo. Vamos fixar, então, por enquanto, nesse símbolo aqui, de uma bomba hidráulica, onde tem aqui um círculo, as duas entrada e saída, e esse triângulozinho nesse sentido aqui. Se o triângulo tivesse invertido para dentro aqui, eu teria um motor hidráulico. Mas quando ele está nesse posicionamento, eu tenho aqui uma bomba hidráulica. Temos aqui um desenho e um circuito hidráulico, onde temos alguns componentes que foram comentados nas videoaulas 1, 2 e 3, para na próxima videoaula darmos seguimento. Então vamos conhecer um pouquinho. Ó. Eu tenho aqui a unidade hidráulica,
O símbolo dela está aqui, ó. Certo? Eu tenho aqui um filtro de sucção, aí não mostra ele aqui. E aí chega aqui uma bomba hidráulica. Está aqui o desenho da bomba hidráulica, o acoplamento, ligando os dois eixos e o motor, certo? Seguindo, o óleo vai seguir, certo? E vai para uma válvula direcional. Isso aqui ainda não foi comentado, que vai ser as nossas próximas videoaulas. É onde você vai acionar para direcionar o fluxo para o atuador avançar. Quando eu inverter a alavanca, o atuador vai recuar. Então, eu tenho aqui também, nesse meio aqui, uma válvula de retenção. O que é isso? Quando você desliga o motor, o óleo da linha, se ele retornar todo para dentro do tanque quando eu desligo o motor, vai dar entrada de ar na linha, que é um dos grandes problemas na hidráulica. Então, para ficar com a linha cheia, ter óleo, desliguei o motor. Essa válvula está aqui, ó, ela vai fechar e vai manter uma coluna de óleo. Para a hora que eu ligar novamente o motor, ele não deixar dar ar na linha. Então eu tenho aqui uma válvula de retenção. Eu não coloquei aqui, mas aqui me mostra aqui um símbolo que foi falado na videoaula 1, que é um manômetro, que ele vai estar mostrando a pressão do óleo na linha. Ele vai me mostrar. E aqui eu tenho uma válvula limitadora de vazão, e aí o óleo está retornando aqui para dentro do tanque, ó. Mesma coisa daqui, retornando para dentro do tanque. No caso aqui, ele colocou o retorno aqui e esse retorno junto. E aí tem um filtro, filtrando o óleo no retorno do trabalho que ele fez. Então, só para a gente comentar um pouquinho, e aqui eu tenho um trocador de calor. Mais na frente vocês vão ficar entendendo melhor isso aqui, mas vamos lá. Liguei o motor, a bomba puxou o óleo, tá? O óleo veio aqui, já passou aqui, tá? Vou manter isso aqui, e a minha haste do atuador foi à frente, tá? Imagine que aqui tem uma pressão aí de 5 bar na linha. Imagine que na hora que chegou no final, eu não der nenhum comando, ia ser uma pressão muito alta e ia, o quê? Danificar a mangueira, dar vazamento. Então, o meu sistema ele tem um mecanismo. Na válvula limitadora, quando atinge a pressão de 5 bar, né, quando o óleo está indo, não tem 5 bar. Quando ele preenche a câmara toda, ele encheu 5 bar. Se eu não der comando nenhum, o óleo aqui, para não estourar a mangueira, ele retorna para o tanque. Ele vai aumentar a pressão que foi estabelecida, essa setinha vai vir para cá e o óleo vai retornar para o tanque. Se eu não der nenhum comando, deixar ligado o motor, o óleo vai ficar fazendo isso aqui, ó. É o que está mostrando aqui, ó. Vai ficar retornando. Quando eu acionar a alavanca, trocar de local, o óleo vai inverter. Aí ele não vem para cá, ele veda de novo, faz o trabalho. Preencheu o outro lado da câmara, aumentou a pressão na linha, a válvula aqui, ó, limitadora, vai abrir de novo. O óleo vai ficar fazendo esse caminho como uma segurança. Então, se der uma sobrepressão, ele vai retornar o óleo, vai abrir a válvula e vai retornar o óleo para dentro do tanque. Isso aqui é um resumo. Mais à frente vocês vão estar vendo melhor isso aí. Agora, vamos dizer que o óleo veio aqui, empurrou essa haste e aqui retornou para o tanque. Tá? O que ele está fazendo aqui, ó. Retornou para o tanque. Então, o óleo geralmente está quente. Então, eu coloquei aqui, para vocês terem uma noção, um trocador de calor, que muitas das vezes ele está em cima da unidade hidráulica aqui. Então, o óleo passa por dentro dele, tem todo o sistema de resfriamento, e aí ele devolve o óleo para o reservatório. E aí tem um símbolo dele aqui. Então, para fecharmos a nossa videoaula de hoje, vamos lá. Eu tenho aqui um tanque, eu tenho aqui uma bomba hidráulica, acoplamento, motor, seguindo uma válvula de retenção. Aqui nós vamos falar ainda que é válvula direcional. Eu tenho aqui o atuador, voltando, eu tenho aqui o trocador de calor, o filtro e uma outra válvula de retenção e devolver o óleo aqui.
E nesse meio aqui eu tenho um manômetro e uma válvula limitadora. Então, nas nossas próximas videoaulas, estarei dando seguimento sobre circuito. Vou partir de onde eu parei. Então, até aqui eu já falei, né? Só vou comentar mais à frente sobre isso aqui e daqui para cima. Vamos começar a conhecer os tipos de válvula, como que funciona, criar circuito e tudo mais. Beleza, pessoal? Então, pessoal, essa foi a nossa videoaula de hoje. Espero que tenham gostado, que tenham curtido. Se você gostou, se você curtiu, vai lá, deixe o seu like, se inscreva no canal, compartilhe para que outras pessoas venham conhecer o nosso trabalho. Também não se esqueça de seguir o canal Mundo da Mecânica Industrial lá no Instagram e também a nossa patrocinadora, a Cismeto. Beleza, pessoal? Um abraço e aguardo vocês nas nossas próximas videoaulas.